Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês o algoritmo de Dijkstra. Esse vídeo aqui a gente faz parte da playlist Matemática Discreta 2 aí no meu canal. Então se você está estudando esse assunto aí e quer aprender um pouco mais sobre o mesmo, vai a dica aí, assiste os vídeos desta playlist aqui. Então gente, o que acontece? O algoritmo de Dijkstra vai ser um algoritmo que vai nos permitir o quê? Dado um gráfico ponderado e dois vértices desse gráfico, dois vértices arbitrariamente escolhidos, nós encontrarmos uma trajetória que minimiza, né, a soma dos custos em percorrer as arestas ponderadas, certo? Ou seja, nós vamos encontrar o menor caminho, ou seja, o caminho mais fácil, menos custoso, entre esses dois vértices dados, tá certo? Então, essencialmente, nós temos o seguinte, ó, consideraremos o problema de se encontrar o caminho de comprimento mais curto entre dois vértices U e V em um gráfico ponderado, simples, conexo e não orientado. Então, essas condições simples, conexas e não orientadas, essencialmente a que eu vou precisar de fato é a conexidade, porque não há como eu ir de um ponto a outro, né, de um vértice a outro, se o gráfico não for conexo. Pode ser que eu pegue em duas componentes conexas diferentes. Então, aí é a condição que de fato eu vou precisar. As outras você consegue ajustar. Você pode estar aplicando num gráfico que não seja necessariamente simples, também num gráfico que seja orientado. Ao invés de ser não orientado, você também pode ajustar isso aqui. Essencialmente nessa aula eu vou me ater apenas a gráficos com essas três condições: simples, conexo e não orientado. Tá certo? Mas vamos lá. Como é que funciona o processo para a aplicação do algoritmo de Dijkstra, né? Olha, inicialmente encontre o caminho mais curto de um vértice de S, U0, igual a U. Então, como eu quero ir de U para V, então digamos que eu vou começar a partir de U. Então eu vou chamar aqui U de U0. Há um primeiro vértice, o 1, na vizinhança deste conjunto. Então eu vou olhar um vértice, o 1, que está mais perto desse vértice, o aqui, ou no caso o 0. Tá certo? Adicione o vértice mais próximo, o 1 a S, onde se obtém esse conjunto aqui. Então eu vou repetir esse passo, né? O passo anterior, claro que eu vou considerar basicamente a vizinhança agora a partir de 1. Embora a gente fale a vizinhança do conjunto, mas a gente vai caminhando sempre a partir do vértice adicionado, né? Então repito o passo anterior até que o comprimento mais curto de U para V seja encontrado. Caso duas trajetórias tenham o mesmo vértice final, descarta-se a de maior custo. Isso aqui ocorre às vezes. Nós vamos ver isso aqui dentro do exemplo que a gente vai fazer daqui a pouco. Tá certo? Então tá aqui os passos, né, para a gente aplicar o algoritmo de Dijkstra. Então vamos aqui pegar esse exemplo e ele vai nos ajudar a entender muito bem cada uma dessas etapas que ele fala aqui nesse processo. Então é o seguinte, ó. Exemplo. Qual é o caminho de comprimento mais curto entre A e F no grafo a seguir? Então aqui eu tenho um grafo ponderado, perceba que suas arestas têm os pesos, tá certo? Eu quero ir de A para F. Então, por exemplo, eu ir de A para C, eu tenho que pagar um custo 4. Se eu continuar de C até E, eu vou ter que pagar um custo mais 5. Então 4 mais 5, 9. E por aí vai. Então eu quero saber aqui dentro de todas essas possibilidades de caminhos, que não são poucas, né, de A para F, ou nesse exemplo aqui até que são, qual é aquela que tem o menor custo, né? Então, gente, nós temos aqui o seguinte. Eu tenho que escolher um dos vértices para começar. O comércio de A ou o comércio de F. Como A vem antes no alfabeto, né, a gente prioriza quando a gente tiver sempre que disputar entre dois objetos, a gente pega, se esses objetos forem palavras, daquela palavra que vem antes. Se forem números, aquele número que é menor, aquele número que vem antes, tá certo? Então aqui, como A vem antes, a gente começa analisando o que é a vizinhança de A. Então meu U0 aqui, eu vou chamar ele de A, tá certo? Então, a partir de A, gente, eu tenho duas possibilidades. Primeiro, eu posso ir para B, pagando um custo de 6, ou posso ir para C, pagando um custo de 4. Por que eu anotei a B primeiro e a C depois? Exatamente a ideia da ordem lexicográfica. Percebe que aqui não há uma disputa entre eles, então eu tenho que ter algum mecanismo para o meu PC andar para o próximo passo. Então primeiro vai percorrendo por letras mais próximas, né? Se ele tiver que escolher entre B e C, ele vai escolher ir para B primeiro, depois para C. Então a primeira etapa, AB, de comprimento 6, e segunda etapa, AC, de comprimento 4. Então nesta parte aqui, eu vou repetir, eu vou olhar qual dessas trajetórias aqui tem o menor custo, porque eu vou sempre partir das trajetórias de menor custo. De A para C é menos custoso do que de A para B, então eu escolhi essa aqui. Então essa trajetória aqui, ela vai ser atualizada. Essa aqui vai ficar esperando, para a gente saber o que vai fazer com ela, se ela vai ser cancelada ou atualizada.
Tá certo? Essa que vai ser atualizada. Então, olhando aqui a partir da vizinhança de C, eu posso ir para onde? Então perceba uma coisa interessante. Ó. A partir de C eu não posso mais voltar para A. Por que eu não posso mais voltar para A? Porque se eu voltar para A, né, eu vou estar percorrendo a mesma aresta duas vezes. Isso aí não é interessante, né? Eu vou estar duplicando o curso. E se eu considerar também a vizinhança do conjunto todo, que agora ele está em A e C, né? O S aqui está com o vértice A e o vértice C, se eu ir para cá, eu vou ter uma bifurcação. Isso também não é interessante. Então, assim, eu não vou olhar mais a vizinhança de quem ficou para trás. Eu vou sempre olhando a vizinhança do próximo elemento que vai entrar no conjunto. Então, olhando aqui para E, para C, a única vizinhança dele é E. Então, na terceira etapa, ó, eu viria para cá. A, C, E, a partir daqui. Qual é o comprimento desse caminho, né? Então, A, C, E. O comprimento aqui é 4, que eu já paguei, mais 5, 9. Então, eu vou anotando aqui embaixo também, porque aqui está o roteiro que eu estou seguindo, o passo a passo. Agora, esse caminho foi atualizado, ele passa a não existir mais no sistema, até aqui. Ele existe até o 3, né? Então não existe mais o caminho 2, só o caminho 3. E o caminho 1 também. Aí, olha, entre o caminho 1 e o caminho 3, a trajetória 1 e 3, qual que tem menor custo? A trajetória 1. Então eu venho nela e vou atualizá-la. Vai ser minha segunda atualização. Então eu vou colocar de uma forma bem sistemática, e na hora que você for programar, que você for tentar entender o que está ocorrendo aqui nessa situação, né? Ou como o PC vai caminhar, vai ficar mais fácil para você entender. Então, beleza, atualizar essa aqui. Então eu estou aqui, ó, em B vindo de A. Então, as possibilidades aqui são quem? Eu ir para D ou ir para E, nesta ordem. Então, se eu for para D, vai ser uma quarta trajetória, ó. Então vou atualizar 1 para essa quarta, que vai ser A, B, D. O que é atualizar? É eu manter o que tem e acrescentar mais um vértice. Como eu já estou em AB, que é 6, para chegar em D eu tenho que pagar mais 5. Então aqui dá 11. Então vamos anotar aqui, ó. A, B, D igual a 11. Pronto. Eu também posso ir para E. Então vai ser A, B, E, que é 11. Então, numa quinta etapa, ó, A, B, E, que deu 11. Observe que aqui eu entro em disputa, ó, essa última parte. Caso duas trajetórias tenham o mesmo vértice final, descarta-se a de maior custo. Então, no caso aqui, vamos considerar que aqui, porque assim, esse A e esse L são vértices final inicial, né? Porque o grafo é não orientado. Mas vamos imaginar que o nosso vértice final seja sempre o último listado aqui. Então, ó, houve um conflito aqui, ó. Elas têm o mesmo vértice final. Então, eu vou descartar de maior custo, que é essa aqui, ó. Então, essa trajetória 5, ela foi descartada por conta de quem? De 3. Então, ela não serviu por conta de 3 ser mais vantagem ir pela trajetória 3. Aí, pronto. Né? Então, eu atualizei a vizinhança de B. Perceba que, entre as escolhas possíveis, essa foi atualizada e essa também, e essa foi descartada. Então, elas sumiram do sistema. Só estão no sistema ainda para sofrer uma possível atualização ou ser descartada essas duas aqui. Então, entre essas duas, eu vou escolher a menor, que é a ACE. Então, eu vou fazer minha terceira atualização, ó, aqui em ACE. Então, olhando aqui, ó, ACE, eu estou aqui. Qual é a vizinhança que ainda não está no meu conjunto de vértices, que é o vértice A, C e E? O vértice B e o vértice F. Na hora do B, surge aquela dúvida, poxa, professor, eu acho que eu não precisaria adicionar o B, porque eu já fiz um monte de caminho ali. Olha, você, como ser humano, sim. Você pode até perceber que o B não é uma boa vontade. Mas vamos pensar, e a máquina? A máquina vai conseguir ver isso se você não botar um programa muito gordo dentro dela, porque eu falo gordo assim, você já tem um algoritmo de Dijkstra. Mas para você não passar, não retornar aqui, porque você já viu que é desvantagem, você precisaria de alguns comandos, né? Então, nesse caso, a gente não vai alterar o algoritmo, né? Então, a gente vai, agora na sexta etapa, vir a partir daqui, ó, ACE, B, ó, vou atualizar esse aqui, ó. A, C, E, B, que dá o quê? ACE, B, vai ser os 9 que eu já tenho aqui, mais 5, 14. Então, na sexta etapa, ó, A, C, E, B, deu o que? Um comprimento 14. Só que ele entrou em disputa com o primeiro, ó. Então ele é o que? Cancelado. Para o primeiro, ó.
Tá certo? Agora, só que de E eu posso ir direto para F, né? Então eu anoto aqui, ó, a sétima escolha minha, eu posso A, B, ou A, C, E, F. Né? É como ocorreu mais ou menos aqui em B, né? Que eu tinha duas possibilidades, podia ir para D ou para E. Aqui em E eu posso vir para B ou ir para F. Até porque vir para B eu podia fazer esse caminho aqui, ó, né? De cima, se ele fosse mais vantagem. Tá? Mas nesse caso aí não era tão vantagem assim. Então ACF, ó. ACF, então eu estou em A, ou ACEF, né? Então eu estou em ACE, que tem comprimento quanto? 9, mais 3, ó, de EF, 12. Então eu vou anotar aqui na minha sétima escolha, ACEF, de comprimento 12. Tá certo? Então eu matei de novo a vizinhança de quem? Do vértice E. Aí eu pergunto, qual a próxima etapa? A próxima etapa é olhar o que pode ser atualizado dentro do sistema. Ou esse cara, ou esse. Só que eu vou atualizar esse, porque esse tem um caminho mais curto. E esse aqui também já chegou em F, né? No final das contas ele vai ficar ali esperando. Então, ó, ABD, né? Para eu fazer minha quarta atualização, eu posso ir de onde? Ó, ABD, eu posso ir somente para F. Então, no oitavo caso seria A, B, D, F. Que daria quanto? Ó, ABD, aqui, ó, se a gente olhar, a gente já percorreu 11. Mais 4, 15. Então, ó, oitava escolha, A, B, D, F. Percebe que eu atualizei ele, eu acrescentei o F, ó, 15. Mas aí ele entra em disputa com o 7 e é cortado, ó. Então, tá aí minha trajetória de menor custo, é ACEF com comprimento, que é com custo 12. Né? De fato, 4 mais 5. 9 mais 3, 12. Né? Então eu cheguei de A até F. Então o interessante é que o algoritmo ele nos permite o quê? Não testar todas as possibilidades. Porque assim, ó, eu teria o quê? Eu teria um caminho A, B, E, F, A, B, D, F, A, C, E, B, D, F, A, C, E, F. Então eu teria pelo menos 4 outros, talvez 2 outros caminhos, né, possíveis para a gente fazer a inspeção. Isso considerando um grafo bem pequeno, que é esse aqui. Então se eu aumentar muito o grafo e for fazer por inspeção, nossa, vai ser uma coisa terrível de se fazer. E eu não vou ter certeza se eu achei. A vantagem do algoritmo é que quando você obtém a resposta final dele, se você seguiu as etapas corretamente, óbvio, você achou o objeto que ele prometia, né? Então, tá aí. Não é um algoritmo difícil, mas você tem que praticar um pouco. Próximo vídeo aula vai ter um exemplo um pouquinho maior para a gente estar vendo mais alguns enroscos que podem acontecer aí, tá certo? Mas esse aqui já dá para dar uma boa ideia de como funciona. Claro, outros vídeos aí no YouTube você pode estar olhando, tem gente que ensina até com uma tabelinha bem legal. Na minha apostila lá no site, quem for meu aluno, né, eu disponibilizo uma apostila lá, tá bem explicadinho, tem uma tabela não muito parecida com o que a galera faz na internet, mas é basicamente explicando isso aqui. Mas, aí quem quiser, quem não for aluno, pode pedir nos comentários e eu estou enviando a apostila, tá certo? Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Muito obrigado. Até a próxima.